Observando os seguidores do Nembutsu nos mundos das 10 direções, tão numerosos quanto as partículas de poeira, o Buda os abraça e jamais os abandona, daí ser chamado de Amida. Jodo Asam, volume 2, verso 82. Namandavas, 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 namandavas. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à cerimônia do Hanamatsuri, que comemora o aniversário do Buda Sakyamuni. Buda Sakyamuni nasceu há mais de 2.500 anos no Nepal, num lugar chamado Lumbini. Bem, o trecho que acabei de ler é um dos hinos do Jodo Asam, hinos da Terra Pura, escritos pelo nosso mestre e fundador, Shinran Shonin. Aqui ele nos fala que Buda Amida é como uma mãe que vê seu filho sofrendo e corre para abraçá-lo e tranquilizá-lo. Ele nos conforta dizendo: não se preocupe, não se desespere, estarei sempre aqui do seu lado. E o Nembutsu, o Namu Amida Butsu, é a manifestação dessa compaixão do Buda Amida, direcionada a nós. Bem, como hoje estamos comemorando o aniversário do Buda Sakyamuni, gostaria de falar sobre uma história que se chama A Lenda do Coelho, que é uma das histórias de Jataka, que contam as vidas anteriores do Buda Sakyamuni. Pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história do coelho antes, mas gostaria de lembrar como era essa história. Ela conta a história de um coelho que tinha um coração muito bondoso. Certa vez, havia um macaco, uma raposa e um coelho. Um dia os três encontraram um senhor muito velhinho que estava quase morrendo de tanta fome. Os três ficaram com pena e resolveram ajudar o velhinho. Primeiro, o macaco colheu algumas frutas e deu para o velhinho. Depois, a raposa trouxe um peixe que pescou no rio. Como o coelho costumava comer mato, ele não tinha nada para dar para o velhinho. O coelho então juntou alguns galhos de árvore, acendeu uma fogueira e disse para o velhinho: vou me jogar na fogueira para que o senhor possa comer a carne do meu corpo para saciar a sua fome. Logo em seguida, o coelho se atirou na fogueira, mas o fogo não queimava um pelo sequer do seu corpo. Esse velhinho, na verdade, era um deus chamado Indra, ou Taishakuten em japonês, que estava disfarçado de velhinho. Impressionado com a bondade do coelho, Indra resolveu deixar registrado o ato da bondade do coelho, projetando a imagem dele na lua, para que todos lembrassem dele ao contemplarem a lua. Esse coelho era, na verdade, o próprio Buda Sakyamuni em alguma vida passada. O coelho, que era o Buda Sakyamuni, quis sacrificar a sua própria vida para poder ajudar outra pessoa. Esse ato de doação, no budismo, chamamos de Dana, que é um gesto de compaixão. Muitas vezes confundimos a doação com caridade. Quando alguém que tem mais coisas doa alguma coisa para outra pessoa que tem menos. Mas a doação não precisa ser feita necessariamente por alguém que tem mais coisas para outra que tem menos. Ela pode ser feita em qualquer momento, em qualquer lugar, por qualquer pessoa e direcionada a quem quer que seja. Existem várias formas de se fazer uma doação. Aqui podemos citar 7 delas. Primeiro, ter um olhar carinhoso ao outro. Segundo, ter um sorriso gentil ao outro. Terceiro, tratar as pessoas com palavras cordiais. Quarto, ajudar fisicamente o outro em situação de necessidade. 5, ter consideração pelos outros. 6, ceder um assento para o outro. E 7, oferecer um abrigo para o outro.
Todas essas 7 formas de doação são atos simples que visam dar alegria e conforto às pessoas ao nosso redor, mesmo que seja por um breve instante. São ações que parecem simples, mas muito difíceis de serem colocadas na prática. Às vezes, quando fazemos o bem para os outros, pode surgir um sentimento de orgulho de achar que sou eu que estou fazendo alguma coisa para o outro. E aí, toda boa ação que fizemos acaba perdendo o seu sentido e o seu valor. Para seres tolos e egoístas como nós, é muito difícil termos sentimentos altruístas como esse de querer ajudar o outro a todo momento. A realidade do nosso dia a dia é estarmos mais preocupados conosco apenas. No mundo em que vivemos hoje em dia, vivemos a maior parte do tempo discutindo ou brigando com os outros por causa de diferenças de ideias ou pensamentos. Talvez por isso precisemos ouvir mais o ensinamento do Buda para tentar entender e ajudar os outros. Muito obrigado pela atenção. Ao final vamos ler um dos capítulos das cartas do Mestre Daniel. Cartas do Mestre Daniel, capítulo sobre as pessoas ignorantes desta era do Mapo. Os leigos, homens e mulheres que vivem nesta era do Mapo, carecem de sabedoria e estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas se confiarem profundamente no Buda Amida, sem se desviar, e recitar o Nembutsu com a mente concentrada e em completa devoção, serão sem dúvida salvos pelo Tathagata Amida, mesmo que seu mau karma seja pesado. Esse é o significado do 18º voto do nascimento na terra pura através do Nembutsu. Com a mente confiante Shinjin assim consolidada, recitaremos o Nembutsu por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados. Reverenciamos sempre. Reverenciamos. Tamandavus, 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 tamandavus,